Não sem demora, eu vou chamar agora para a fala o Dr. Fernando Saldanha Tomé. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Foi fellow em Nefrologia pela University of Toronto e atualmente é médico do Serviço de Nefrologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor adjunto do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agradeço ao ter aceito o convite. Dr. Fernando, a palavra é sua. Bom dia a todos. Sala pequena, mas merece. Bom dia a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e, principalmente, de falar sobre um tema relacionado a aspectos administrativos e de gestão da nefrologia, que é uma coisa que eu recentemente comecei a prestar mais atenção, embora eu já faça isso há mais tempo, mas comecei a me preocupar, a ponto de começar a tentar sensibilizar colegas da minha geração para a gente fazer alguma coisa a respeito desse assunto. Como eu vou colocar aqui, é um problema muito sério. Assim, um colega meu classificou como genocídio até. Eu fico satisfeito que no Paraná e Santa Catarina as coisas estejam mais avançadas, há uma compreensão maior. Eu acho que isso não é o caso do Rio Grande do Sul, infelizmente. No Rio Grande do Sul nós temos quase 7.000 pacientes em diálise, 70 unidades de diálise, e a situação lá está muito difícil. E eu vou mostrar qual é o nosso futuro. Essa fala talvez devesse, ou toda essa mesa devesse estar situada antes da fala inaugural do Dr. Miguel Riela, no início, que deu uma versão assim, muito otimista, científica da nefrologia, que eu achei fantástico, melhor palestra sobre o assunto, mas eu vou tomar, infelizmente, uma posição mais, talvez, pessimista. Eu acho que a questão da doença renal crônica tomando a analogia dos desastres climáticos que a gente está vivendo, é a tempestade perfeita, né? Primeiro, porque a sociedade em geral, os gestores, genericamente, diretores de hospitais, outros médicos, enfim, as pessoas que estão longe, que não têm o interesse que tem aqui nessa sala, não têm compreensão, não têm o conhecimento da complexidade do rim, das funções renais, da doença renal, né? A população não sabe o que é doença renal crônica. A gente recebe pacientes com 20 resultados de colesterol e nenhum resultado de creatinina. Enfim, isso é conhecido de todos. E isso acaba gerando uma espécie de descaso que eu acompanho, tenho 45 anos de nefrologia, se mantém ao longo do tempo. As pessoas realmente não se dão conta, não dão bola, porque tem outras coisas que são mais importantes. A sociedade tem grupos para hepatite C, para HIV, para câncer, mas doença renal é uma coisa que fica relegado sempre a um segundo plano. O custo da diálise, da insuficiência renal avançada, é extremamente elevado. Então, os argumentos dos gestores sempre são esses, de que, enfim, a diálise consome 5% do orçamento de alta complexidade do SUS. É real. O sistema todo não consegue arcar com o que precisaria ser pago para a terapia renal substitutiva. Então, esse alto custo é ainda muito insuficiente. Nós vamos ver sobre isso. Aí, o outro aspecto, a frequência da doença renal crônica é crescente, está aumentando. É algo que nós vamos ver no futuro com muito mais impacto. Infelizmente, a ciência médica não avançou, apesar da beleza lá do Riela falando das perspectivas, que eu acho que são realmente muito excitantes, mas são promessas. Assim, nós temos, um colega meu chama de science fiction, né? Não tem uma previsão de que nos próximos, digamos, 5, 10 anos, nós vamos ter uma reversão do tratamento e uma melhor evolução para a doença renal crônica. E as consequências da doença renal crônica não são só aquelas que a gente fala mais proximamente em relação à diálise, é muito maior do que isso. Então, vamos
o tema era gestão médica, né? Então, eu coloquei uma posição, que isso eu venho falando há muito tempo, eu sou professor de nefrologia, lido no hospital público com diálise, e tem também uma clínica onde a gente tenta acertar de uma maneira com bastante qualidade os parâmetros de tratamento dos pacientes. Eu costumo colocar esses 10 pontos dentro da gestão médica. Nós vimos ontem a palestra do PEQUAD, como alguns desses pontos impactam na qualidade de vida e na sobrevida dos pacientes. Então, são todos aspectos que a gente aprende na nefrologia, ensina na residência, né? Nós temos que nos preocupar com coisas, com fósforo, com volume, com hemoglobina, com infecções virais, com a nutrição, enfim, são elementos que todo nefrologista tem que estar a par. Então, essa aqui seria, resumidamente, a gestão médica tradicional da diálise. Isso, infelizmente, tornou a visão do nefrologista um pouquinho mais estreita, e eu vou propor uma alternativa a isso ao final. Basicamente, o que se faz, o que a gente tenta fazer, é trabalhar em equipe, toda a equipe multidisciplinar, fazer um planejamento de como vai ser o tratamento dos nossos pacientes, coletar indicadores, né, daquelas variáveis que eu coloquei no slide anterior, e implementar ações no sentido de tentar melhorar. Vamos dar ferro, vamos dar eritropoetina, vamos ver se a hemoglobina dos pacientes melhora, etc., etc. Esse é o plano médico, que eu acho que é importante e tem que se manter. Entretanto, desculpe a poluição aqui, são tantos os problemas, né, que o nefrologista vai ser obrigado, infelizmente a nova geração não parece entender isso ainda, que há outros problemas, além dos problemas médicos, que o nefrologista tem que se apropriar, né? Essa questão da falta da educação pública sobre a questão da doença renal. A população não entende uma doença silenciosa, cheia de consequências, como é a doença renal crônica. A saúde pública não se interessa pela doença renal crônica. Em geral, os sanitaristas raiz, assim, do atendimento primário, acho que é um custo muito alto e que, enfim, poderia ser, com aquele valor que é pago para a diálise, poderiam ser feitos, sei lá, 100, 200 atendimentos primários, tratar verminose, etc. O que é verdade. Mas, então, isso vem sendo relegado. Segundo, as pessoas em risco, diabéticos, cardiopatas, hipertensos, obesos, pessoas com histórico familiar, não são rastreadas de uma maneira adequada para que se detecte doença renal crônica nos estágios intermediários, que ali seria o ponto, o custo efetivo para fazer a prevenção. A proteção aos rins já poderia começar muito antes disso. Então, até citei ali os vários tipos de prevenção, algumas até eu não conhecia, por exemplo, essa prevenção quinquenária, eu fui aprender agora, e eu acho que é importante. A equipe assistencial que lida com doença renal crônica terminal está sofrendo um estresse muito grande, enfermagem, técnicos, é impressionante isso. O técnico de diálise, lá, 40 anos atrás, quando eu comecei, era um técnico valorizado, ganhava mais que os técnicos do Hospital Geral, e agora eles estão relegados a um salário baixo, que vai ser melhorado com mérito, mas é um problema que a gente tem que enfrentar. Outra coisa que me preocupa muito é a falta de equidade. Isso é meio até perigoso dizer em público, mas eu acho que não os tratamentos não são oferecidos na proporção adequada, tanto o tratamento conservador, quanto o tratamento dialítico, quanto a transplantação, de uma maneira equânime a toda a população. Bom, isso é óbvio aqui no Brasil, quer dizer, a região sul está privilegiada nesse aspecto, norte e nordeste é uma mortalidade, né? Mas eu nem estou falando só isso. Normalmente, a doença renal crônica acomete pessoas em desvantagem, né? Pessoas de menor nível social, menor nível intelectual, distúrbios
sociais e familiares e psíquicos que impedem a pessoa de fazer o seu tratamento adequadamente, e essas pessoas acabam evoluindo para a diálise. A questão do subfinanciamento, que é óbvio, não vou nem me estender sobre isso, e tem um aspecto ali no item 6, que é a falta de uma pesquisa científica adequada, com foco no paciente, para tentar resolver os problemas. Eu tenho uma coleção, né, Clotilde sabe, a gente assinava aquelas revistas Kidney International, eu fui lá olhar meus kidney lá da década de 80. Maravilha de pesquisa básica, nada daquilo influenciou a nefrologia de hoje. Não faz diferença para os pacientes. Então, eu acho que isso aí é um ponto importante que a academia deveria se preocupar. E talvez a coisa mais importante é a questão da transplantação e da reabilitação, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais. Primeiro aspecto, então, consequências da doença renal crônica. As pessoas se preocupam que a doença renal crônica vai levar à diálise. É uma minoria, é 1% dos pacientes que vão para a diálise. A maioria morre no meio do caminho, né? Por quê? Porque eles têm comorbidades e porque a doença renal crônica predispõe à doença cardiovascular, à neoplasia, a infecções. Esses pacientes dão um custo para o sistema muito maior do que a diálise. Eles internam mais, eles têm um tempo de internação mais prolongado, eles têm maior risco cirúrgico, mais complicações, mais morbidade em geral, e acarretam um custo pessoal, falta de produtividade, depressão, tristeza, problemas familiares e um custo social enorme. Então, a doença renal crônica é muito mais do que simplesmente o custo da diálise. Esse aqui é o estudo ELSA, que é feito pelo pessoal lá da epidemiologia, o Bruce Duncan, a Marina Schmidt, e fez um retrato da doença renal crônica no Brasil. Não sei se isso aqui tem... Sabe onde é que eu... Então, eles avaliaram uma população grande, uma coorte que vem sendo seguida aí há muitos anos, e vejam aqui, ó, são muito poucos os pacientes, né, 0,1% dessa população que vem sendo seguida, que atingiu aí uma insuficiência renal avançada, a ponto de precisar de diálise. Tem todo um espectro de doentes aqui nessa faixa intermediária, né? E uma coisa importante que me assustou muito é que, nesses estágios de 1 a 3, né, 1, 2, 3A e 3B, ou seja, filtração glomerular acima de 30, que é o espaço que nós temos para nefroproteção e prevenção, para que os pacientes evoluam, a gente deveria focar em prevenção secundária. E a prevenção secundária que a gente tem tradicionalmente é inibidor da enzima de conversão, bloqueador de receptor de angiotensina, e agora, modernamente, outras drogas, ISLG2 e outros que estão chegando, que são muito importantes, como já foi falado nesse congresso. Essas drogas, pessoal, agem comprovadamente em pessoas com albuminúria. Só 18% dessa população estágio 1 e 3 tinha albuminúria. Então, o perfil, isso está descrito na literatura, a nefropatia diabética, por exemplo, mudou o perfil. Quando eu estudei, nefropatia diabética era microalbuminúria, proteinúria, síndrome nefrótica, insuficiência renal. Hoje não é mais isso. Hoje é nefropatia diabética sem proteinúria, com doença vascular associada, etc. E a gente não sabe bem qual é o impacto desse remédio nessa nova população. Então, a nossa prevenção não está muito boa, apesar de tudo. Tem esse estudo Global Burden of Disease, que é o estudo da Universidade de Washington, Instituto of Health and Metrics, lá da Universidade de Washington, que é extremamente interessante. Eles fazem uma avaliação epidemiológica já há 20, 30 anos, de todas as doenças em todos os países do mundo. Tem um site maravilhoso, se vocês quiserem pesquisar estatísticas de doenças. Então, isso aqui é a doença renal crônica ao longo do tempo, no mundo, né, em roxo, no Rio Grande do Sul, eu peguei ali em vermelho, e no Brasil todo em verde. Então, vejam que a taxa de incidência aumentou importantemente da doença renal crônica ao longo dos anos. Tá?
Aí vamos analisar a prevalência dessas doenças, então, não só o surgimento de novos casos, mas a ocorrência, a manutenção desses pacientes, isso doença renal crônica em geral, não é só a terminal, né? Da mesma maneira, aumentou no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul, e eu comparei aqui com a doença cardiovascular. Certo? A prevalência da doença cardiovascular, tá, vem caindo, não tanto no mundo inteiro, mas no Brasil, nos países desenvolvidos em geral, e no Rio Grande do Sul também, vem caindo bastante. Por quê? Porque as medidas preventivas são eficientes, né? Menos que se controle a hipertensão e diabetes, mas é suficiente para tratar a evolução da doença cardiovascular. Então, está havendo uma diminuição dos casos. Só que essa mesma prevenção, que é útil, né, para a doença cardiovascular, não é para a doença renal crônica. Ou seja, eu trato a hipertensão mais ou menos, eu vou ter menos AVCs, eu vou ter menos infarto, eu tenho stent, eu tenho trombólise, tenho uma série de coisas. Mas a doença renal crônica, não adianta tratar mais ou menos, tem que ter pressão menor que 12/8, principalmente nos albuminúricos. Então, assim, não é suficiente para reduzir o impacto. Aqui é um estudo que acabou de ser, não foi publicado ainda, no mesmo Global Burden of Disease, o impacto da doença renal crônica em 1990 e 2019. Em 1990, era a 9ª doença maior causadora de mortalidade. Agora, em 2019, passou para 6º lugar. E a tendência é crescente. O número de pessoas com doença renal aumentou de 7 milhões, mais ou menos, para 17 milhões. Né? Lógico, quando a gente padroniza para a idade, a gente vê que o envelhecimento da população talvez seja o fator principal, que é essa linha mais clarinha aqui em cima. Agora, o número absoluto vem crescendo de uma maneira espantosa. Isso gera um aumento do número de pacientes em diálise, é óbvio, né? Se a gente olhar, além de mortes, né, como está aqui, olhar também a incapacidades, né, que é esse parâmetro aqui, que é o anos de vida ajustados para incapacidades, ou anos de vida perdidos, que é a variação de quanto e quando que a pessoa morre, né? Se a pessoa é jovem, vai ter mais anos de vida perdida ao morrer. Então, a gente vê que as doenças relacionadas à hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares, em roxo, já diminuiu a mortalidade, diminuiu a capacidade, diminuiu os anos de vida perdidos. Enquanto que isso acontece, também, isso é no Rio Grande do Sul, desculpe, e o AVC também, como eu falei, não é muito difícil reduzir a morte por AVC ou incapacidade. A doença renal crônica está aqui embaixo, mas não se alterou. Tem um dado mais, na luz do fim do túnel, que a taxa de incidência de insuficiência renal crônica terminal nos Estados Unidos parece que estabilizou, né? Isso já é uma coisa importante. Se a gente padronizar por idade e outros parâmetros, até tem uma tendência à redução. Muito disso aqui também tem a ver com a pandemia, aqui no ano de 2020. Então, assim, é um problema crescente. Aí o transplante, a solução, infelizmente, não é. Esses dados aqui, que são derivados aí dos censos, da BTO, da SBN, mostram o seguinte: se a gente tem 100 pacientes prevalentes em diálise, né, nós vamos ter uma mortalidade anual de 20%. Nós temos 5% de transplantes desse lote de pacientes aqui em diálise, um acréscimo de 30 pacientes por ano, e isso acaba gerando um aumento progressivo da prevalência de pacientes em diálise. Então, assim, 5% de transplante ao ano é muito pouco, só 25%, talvez 30% da população é transplantável, então o transplante não vai resolver essa incidência aumentada, esse problema. E a pesquisa, pessoal, todo mundo também já viu isso, eu tentei achar, existe um outro estudo mais recente, mas o gráfico é igual, mostrando que a nefrologia está aqui embaixo, ó. São ensaios clínicos controlados, feitos na área da nefrologia,
e é muito pouco. A nefrologia não tem estudado suficientemente para resolver o problema, comparando com outras especialidades. Falando em custo, então, que é talvez um dos focos importantes, esse aqui é o Global Kidney Health Atlas da Sociedade Internacional de Nefrologia, saiu agora em julho, é bem interessante, compara, sim, vários países, parâmetros epidemiológicos, custo, etc. Então, segundo esse estudo, o Brasil gastava por paciente, em 2021, eu acho, $9.600. Interessante é que, na maioria dos países desenvolvidos, o transplante é muito mais custo efetivo. Aqui no Brasil, o custo do transplante, se considerar o primeiro ano e depois os anos seguintes, um paciente transplantado só passa a ser mais barato que a diálise após 13 anos de transplante, se a gente fizer as contas. Quer dizer, então, que o transplante é muito caro? Não, é a diálise que é muito barata, né? Aqui, comparando com outros países, países de baixa renda, baixa média renda e alta renda, né, tanto hemodiálise como diálise peritoneal como transplante. Aqui na setinha está o Brasil, nós estamos com $9.600 e estamos realmente lá embaixo, em termos de custo de diálise. Qual é o reflexo desse subfinanciamento? Bom, o número de serviços de diálise, né, está muito baixo no Brasil. Lógico que é desproporcional, né, mas o Brasil tem menos do que 4 por milhão de pessoas, né, no Brasil inteiro, muito menos no centro-oeste, na área amazônica, né, e mais na região sudeste. O Rio Grande do Sul tem 6, mas aqui os nossos vizinhos, por exemplo, pega aqui a Argentina, tem quase 10 centros de diálise, Uruguai quase 12, nós estamos muito mal, nós temos poucos serviços de diálise e os que tem estão fechando. Isso aqui eu peguei lá no Rio Grande do Sul. O número de registros de nefrologistas no Conselho Regional, a cada 5.000 registros médicos, foi pelo CRM, de 0 a 5.000, de 5.000 a 10.000, acho que atualmente o CRM está em torno de 55, 57 mil o número, né, de médicos registrados. Então, aqui na década de 70 e 80, houve um grande número de pessoas que se interessaram pela nefrologia, e de lá para cá, isso aqui vem diminuindo. Lógico que aqui esses últimos ainda poderão ser nefrologistas, talvez isso aqui esteja subestimado, mas aqui a gente vê que a tendência é de redução do número de nefrologistas no Estado. E aí, é só no Rio Grande do Sul? Não, o mesmo Atlas, esse que eu mostrei antes, fala da força de trabalho em nefrologia por milhão de pessoas, que era no Brasil 19,7 em 2019, e em 2023 baixou para 18,4, ou seja, em vez de aumentar, diminuiu. Por que isso? Aí surgiu esse artigo aqui, recentemente, sobre o interesse de estudantes no ensino de graduação pela nefrologia, o que eles chamam de nefrofobia, né? Ou seja, o estudante, eram 6 perguntas, escolhi uma delas aqui. Se o estudante se sente confortável em diagnosticar uma doença nessas especialidades. A doença renal está lá embaixo, né? Quando são doenças agudas, a doença renal ainda está um pouquinho melhor. Doença crônica, lá embaixo. Tá? Então, os doentes, os estudantes de medicina não gostam da nefrologia, não gostam de atender doentes renais crônicos. Eu fiz nefrologia porque eu adorava fisiologia renal, tive uma excelente formação de fisiologia renal, e hoje em dia não é mais. As pessoas não sabem fisiologia renal, não se interessam, e doente crônico eles querem ver pelas costas. Então, nós não temos perspectiva, né? A necessidade e a oferta de tratamento renal substitutivo no mundo, tá?
está aqui em 2010, e a perspectiva para 2030 é que aumente a oferta, mas a necessidade aumente muito mais. Tá? Isso também é do Atlas. Então, resumindo tudo isso, como eu disse, é a tempestade perfeita. Falta gente, falta nefrologista, falta unidade de diálise, não tem financiamento, as pessoas não sabem fazer prevenção. Onde é que nós vamos? Eu não coloquei aí, mas o mesmo GBD mostra que em 2040 a nefrologia vai ser a 5ª causa geral de doença, de morte ajustada para incapacidade no mundo. Então, é uma questão crescente. Eu me atrevo, desculpe a pretensão, de propor um novo foco do nefrologista, né? Eu acho que o nefrologista não pode ficar fazendo só a sua medicina, pensar no fósforo, na hemoglobina, etc. Ele tem que ser um gestor médico, um supervisor de uma equipe, um educador das pessoas e dos alunos e de outros médicos, dentro de programas estruturados para a doença renal crônica, que usem múltiplos profissionais. Não é só o nefrologista que trata a doença renal crônica. Os pacientes chegam na emergência do hospital, ninguém toca. Tem uma fístula ali, chama o nefrologista. Chega um transplantado, ninguém toca. E aí o nefrologista tem dezenas de pacientes para ver. Os clínicos, os emergencistas, os cirurgiões vão ter que se acostumar a lidar. Isso vai ter que ser incorporado, preservar o lado da fístula. Enfim, essas coisas básicas que nós, nefrologistas, fazemos, as pessoas vão ter que saber fazer, todos os médicos. E não só médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionistas, todo mundo, dentistas. A doença renal crônica vai ter que ser... Desculpe, eu sei que eu passei demais do tema aqui, eu me empolguei. Então, assim, a minha proposta é essa aqui. Eu chutei um nome aqui, talvez um marqueteiro consiga fazer isso melhor. Eu acho que a gente tem que fazer um plano, que eu chamei aqui de prever. P de prevenção em todos os níveis, né? Melhorar ferramentas diagnósticas, etc., etc. E de educação, esclarecimento. V de valor, que é o grande parâmetro que se usa na medicina em geral, hoje, principalmente na suplementar, que é o Value-Based Healthcare, dá qualidade a um custo menor. Equidade, que eu acho a coisa mais importante, e a reabilitação, que inclui o transplante, talvez novas formas de reabilitação. Eu agradeço muito e desculpe ter passado do tempo.